Olá, você vai ver no jornal de hoje. Liminar que impedia a cobrança extra de bagagem em viagens aéreas é derrubada e regra volta a valer em todo o país. O passageiro continua tendo direito a levar uma mala de mão com até 10 quilos sem pagar. Quanto à bagagem despachada, fica a cargo das companhias decidir se vão cobrar ou não. Temer sanciona a medida provisória que cria o cartão reforma. O texto original previa que apenas famílias com renda mensal de até R$ 1.800 poderiam receber o benefício. Mas o Congresso ampliou o acesso ao aumentar o teto da renda para R$ 2.811. Festa do Trabalho, Festa da Cultura. Osasco celebra 1º de maio no Céu das Artes. É agora no Câmara Notícias. O presidente Michel Temer participou neste domingo em São Paulo da inauguração da Casa do Japão, espaço criado para divulgar a cultura japonesa. Na ocasião, Temer aproveitou para falar às autoridades japonesas sobre as reformas que o governo vem realizando aqui no Brasil. Ele também falou aos empresários japoneses sobre a economia brasileira, mostrando que o Brasil é um bom lugar para se investir. De honra para a cerimônia de inauguração da Japan House em São Paulo, o presidente Michel Temer abriu a casa ao lado do vice-primeiro-ministro japonês Taro Aso. A Japan House é um centro criado para divulgar a cultura japonesa. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, o projeto Japan House, iniciado de forma pioneira em São Paulo, tem o objetivo de mostrar a todos os povos o que o Japão tem a oferecer, além dos estereótipos de tradição milenar e tecnologia de última geração. E assim criar um intercâmbio vibrante. Taro Aso disse ainda que, por ser o maior centro econômico e migratório da América Latina, com a maior comunidade nipônica fora do Japão, não havia local mais adequado do que a capital paulista para a abertura da primeira Japan House no mundo. O presidente Michel Temer destacou a importância de um local como este para os dois países. Eu tenho a certeza de que a Casa do Japão, no coração econômico e financeiro do Brasil, aproximará ainda mais brasileiros e japoneses, seja pela difusão da cultura, seja pelo estímulo de novos negócios. Brasil e Japão mantêm relações diplomáticas há 122 anos, laços de amizade e comércio que se renovam a cada encontro, como aqui na inauguração da Japan House, onde o presidente Michel Temer e o vice-primeiro-ministro Taro Aso tiveram uma reunião bilateral. No encontro de cerca de 30 minutos, foram reafirmados acordos culturais, de cooperação técnico-científica e debatidos também investimentos japoneses no Brasil. Não esperamos tratar os projetos concretos, né, no diálogo, mas mais importante, falamos sobre como melhorar o ambiente, como melhorar as condições de maior atividades das empresas e induzir mais investimentos. O que podemos fazer entre os governos? Essas coisas, esses assuntos são materiais, assuntos que acho que é muito importante. O Japão tem o 6º maior estoque de investimentos externos diretos no Brasil, com cerca de 30 bilhões de dólares. Em 2016, o país foi o 3º principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o 7º no mundo. E ao lembrar a importância das reformas como a previdenciária e a trabalhista, o presidente Michel Temer reafirmou que elas modernizam o Brasil e ajudam a atrair mais investimentos para o país. Eu acabei de transmitir ao senhor vice-primeiro-ministro as reformas fundamentais que nós estamos fazendo no Estado brasileiro, dentre elas a trabalhista. Eu lanço essa mensagem especialmente para os investimentos brasileiros, os investidores brasileiros e, naturalmente, os investidores japoneses, como mencionou o governador Geraldo Alckmin, já vem aplicando intensamente no nosso país, para dar tranquilidade e a segurança de que nós estamos desobstruindo os caminhos da economia para alcançar a tranquilidade de todo o povo brasileiro e, especialmente, eliminar o desemprego que aflige a muitos neste momento.
E na semana passada foi sancionada a medida provisória que cria o programa Cartão Reforma. A proposta concede benefício financeiro para que famílias de baixa renda comprem material de construção para reformar suas moradias. Confira se você se enquadra nos critérios para receber o benefício. O Cartão Reforma, criado pela medida provisória, será usado na compra de materiais de construção para reforma e ampliação da casa própria. O texto original previa que apenas famílias com renda mensal de até R$ 1.800 poderiam receber o benefício, mas o Congresso ampliou o acesso ao aumentar o teto da renda para R$ 2.811. Famílias com idosos, pessoas com deficiência ou chefiadas por mulheres tem prioridade. Ele resolve dois problemas. Um problema social, que é a melhoria da qualidade da habitação, e outro problema de ordem econômica, porque aumentando a compra de materiais de construção, cimento, os porcelanatos, os pisos, todos os materiais usados, vai ativar a economia num setor muito dinâmico, que é a construção civil, ou os materiais de construção civil. Nós temos algo em torno de 3 milhões e 500 mil moradias que deveriam ser beneficiadas com este programa. É o início. Ao mesmo tempo, esperamos de que nos anos seguintes esse programa seja dado continuidade. A MP não determina o valor do benefício, mas o Ministério das Cidades, órgão responsável, divulgou que será de, em média, R$ 5.000, pagos em parcelas. Elas terão o benefício de até R$ 5.000 para a reforma das suas casas. E não é um crédito, é uma participação do governo federal como uma ação social para que essas pessoas possam melhorar as suas residências e viver com mais dignidade. Vai funcionar assim: as prefeituras vão cadastrar as famílias, avaliar as condições da moradia e fiscalizar as obras. Os comerciantes de material de construção não têm custos para participar do programa e os beneficiários ficam responsáveis por arrumar a mão de obra. O imóvel reformado tem que ser residencial, em áreas regularizadas ou passíveis de regularização. E no final de semana tem carne na brasa aqui em Osasco. A cidade terá o primeiro Osasco Barbecue Festival. O evento faz parte do Circuito Paulista de Churrasco e vai reunir 18 equipes de churrasqueiros no estacionamento da Prefeitura a partir do meio-dia. A competição é dividida em 4 categorias de assados: carne bovina, aves, carne suína e melhor assados para vegetarianos. Além de muita carne, o evento terá espaço para atrações musicais, dança, exposição de produtos, recreação infantil e praça de alimentação. A organização espera receber entre 1.000 e 2.000 pessoas nos 2 dias do evento. E no próximo bloco, cobrança de bagagem em viagens aéreas volta a valer em todo o país. Com a decisão, a cobrança anunciada pela Agência Nacional de Aviação Civil em março volta a valer. Em nota, a ANAC afirmou que a regra vale para passagens compradas a partir do dia 29 de abril. E as celebrações do 1º de maio aqui em Osasco. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão.
As companhias aéreas ainda não definiram quando vão adotar a taxa extra de bagagens. Na última sexta-feira, o juiz Alcides Lima, da Justiça Federal do Ceará, derrubou a liminar que impedia a cobrança pelo despacho de bagagem. Com a decisão, a cobrança anunciada pela Agência Nacional de Aviação Civil em março volta a valer. Em nota, a ANAC afirmou que a regra vale para passagens compradas a partir do dia 29 de abril e visa aumentar a competitividade, beneficiando o consumidor. O passageiro continua tendo direito a levar uma mala de mão com até 10 quilos sem pagar. Quanto à bagagem despachada, fica a cargo das companhias decidir se vão cobrar ou não. Até agora, nenhuma delas anunciou data para colocar a medida em prática. As assessorias de imprensa da Gol, da Azul e da Latam disseram que, por enquanto, nada muda. Já a Avianca informou que não vai cobrar por despacho de bagagens. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse em nota que a regra é praticada em todo o mundo e que, com ela, o passageiro sem bagagem terá a chance de pagar tarifas menores, garantindo mais justiça tarifária. Mas quem viaja regularmente não gostou nada da notícia. Eu acho isso um absurdo, assim, você tem que pagar mais para despachar a sua bagagem. Em algumas partes do mundo isso é assim, tem que analisar se essas são as condições aplicáveis ao Brasil, dentro do contexto de custo das passagens que nós temos. Muitas vezes uma viagem em Belo Horizonte e São Paulo fica mais caro do que uma viagem para Paris. E ainda cobrar pela bagagem é meio absurdo. Em março, a indústria brasileira registrou o maior índice de produção desde 2011, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A confiança dos empresários é um reflexo positivo da retomada da economia do país. Além do aumento de investimentos, o número de empregos no setor também cresceu. Esta empresa é especializada em soluções em tecnologia. Foi criada em 2006 e tem 3 filiais em outros estados. De dezembro para cá, fez investimentos, ampliou a sede que fica em Brasília e contratou 100 funcionários. Um sinal de que, por aqui, o cenário é de confiança. A gente vem crescendo aí, quase que dobrando de tamanho todo ano, entendeu? Muito pela confiança que a gente está tendo, a gente consegue... com a tecnologia, reduzir custos de empresa, entendeu? Então a tecnologia ela passa a ser mais necessária nesse tempo. Uma pesquisa de sondagem industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, indicou que a evolução da produção no país registrou em março 54,8 pontos. É o maior índice para o mês de março desde 2011. A gente pode dizer que o pior ficou para trás. A gente vinha, essa mesma pesquisa mostrava quedas muito fortes durante um longo período e ultimamente a gente já consegue pontuar alguns indicadores positivos como esse agora de produção nesse mês. Há uma expectativa para os próximos 6 meses de aumento da demanda, de aumento das exportações. Por conta disso também há uma expectativa de aumentar as compras de matérias-primas para poder aumentar essa produção. A pesquisa da CNI mostrou também que o índice de emprego na indústria aumentou 1,6 ponto e assinalou 47,5 pontos em março. Nayana foi contratada como recepcionista há menos de um mês. Sem emprego há 2 anos, é o primeiro de carteira assinada. Não pode desistir, tem que insistir sempre, correr atrás, né, que é importante. Em relação ao varejo, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a confiança do empresário chegou a 102,3 pontos em abril. É sinal de que os comerciantes começam a enxergar uma melhora na economia. Essa gerente de uma feira de livros infantil e juvenil diz que tem esperanças de bons resultados de vendas este ano. Por isso, já pensa em várias estratégias para atrair o consumidor. A gente procura sempre levar acessibilidade com os preços, com as variedades, com o material que a gente vende. É tudo muito bacana e fácil, né? Acessível. Então essa é a nossa expectativa, que 2017 seja melhor do que 2016, que foi legal também. Foi prorrogado para 31 de maio o prazo para renovar os contratos do primeiro semestre de 2017 do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é um programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores em instituições particulares. Também foi adiada para o final do próximo mês a data limite para transferir o curso e também para pedir mais tempo para usar o financiamento. Todos os detalhes estão no site do FIES.
O Céu das Artes Camila Rossafa foi palco da celebração do 1º de maio aqui em Osasco. E por lá a comemoração foi dupla, já que o evento também marcou o aniversário de 1 ano do Céu. O espaço multiuso oferece atividades culturais, esportivas e dá assistência social aos moradores do Jardim 1º de Maio. Gilma Maria Rossafa, presidente da Associação Camila Rossafa, falou sobre como o espaço mudou a vida da comunidade e sobre os resultados do modelo de gestão compartilhada. É um equipamento público que traz essa referência positiva para a nossa comunidade, é uma comunidade de trabalhadores, de pessoas batalhadoras, né? E também o dia, né, o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Então isso tudo é uma festa, é um equipamento público da Prefeitura do município de Osasco, em parceria com a Secretaria da Cultura e a gestão compartilhada da Associação Camila. Então nós temos muita alegria de estar aqui trabalhando contra a violência, para cada vez mais a gente ter uma sociedade mais justa e mais fraterna, né? Eu quero agradecer os professores, toda a equipe do Céu das Artes, essa comunidade linda. Ainda temos muito problema, tivemos uma chacina recentemente, mas nós não vamos deixar impune, né, esses crimes que aconteceram, e nós queremos trazer a nossa comunidade, os nossos jovens, cada vez mais para desfrutar de vários projetos que eles merecem e é direito da comunidade e obrigação nossa. Esse modelo de gestão, Prefeitura do município de Osasco e Associação Camila e a comunidade é uma parceria que dá certo. Nós temos aqui, nós nunca tivemos o prédio pichado, a comunidade cuida, a comunidade respeita. Eu acho que os investimentos que a Prefeitura de Osasco, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que investe aqui também, o resultado é isso, essa gente alegre, bonita, são mais de 23 modalidades de cultura, de esporte, e o presente é esse, é só olhar no rosto dessa comunidade e ver que foi um excelente investimento. O deputado Marcos Martins e o ex-vereador Oswaldo Virgínio marcaram presença na comemoração e deixaram seus recados. Acompanhe. É um evento muito importante, para mim principalmente, é claro, para a população, mas para mim também, porque eu me empenhei na criação desse céu e o bairro certamente diminuiu a violência, melhorou muito o bairro com a presença da abertura desse espaço para a população. Então eu queria cumprimentar mais uma vez essa cidade e a conquista da população aqui do 1º de maio, aqui, Conceição, essa região toda aqui, Santa Maria, todos esses bairros do entorno aqui são beneficiados com essa atividade. Acho que nada melhor do que você poder comemorar o 1º de maio no bairro 1º de maio, não é verdade? Eu acho muito importante. Então, por isso eu quero aqui cumprimentar todos os trabalhadores, dizer que nós estamos trabalhando muito pela cidade de Osasco, pelo estado de São Paulo, e dizer que é uma alegria muito grande. A gente sabemos que a cidade de Osasco tem se desenvolvido, tem crescido e cada dia mais, e a gente fica feliz de ter participado também desse crescimento da cidade de Osasco. Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar todos os nossos osasquenses, a todos os nossos trabalhadores do Brasil. Parabéns e salve o 1º de maio. Prestigiando também o evento, o prefeito Rogério Lins destacou a opção da prefeitura por uma festa mais modesta e que privilegia a cultura local. O prefeito também destacou a importância de espaços como este e falou sobre medidas que estão previstas para a área da cultura. E é um 1º de maio diferente para a gente. É um momento onde a gente não fez nenhum grande show na cidade, preferimos não contratar grandes artistas, porque isso gera muitas despesas para os cofres públicos municipais e nós não estamos em momento de fazer show. Então a gente procurou fomentar, promover a cultura nos mais diversos bairros da cidade. Hoje estão acontecendo várias atividades e levando a cultura, o esporte, a qualidade de vida para quem tanto precisa. Olhar o rosto dessas crianças, prestando atenção nas atividades esportivas, culturais, todas as apresentações que passaram por aqui mostram que esse é o caminho, inserir a juventude da periferia em atividades para garantir para elas um futuro melhor.
Nós vamos voltar a abrir as escolas aos sábados, as escolas municipais. E nós vamos fazer com que o CEL Zilda Arnes e o CEL José Saramago seja administrado nesse mesmo formato, com vários professores, inclusive com natação, para a comunidade poder usufruir dos equipamentos públicos. Nós vamos colocar esse mesmo formato, o Moés administrar o CEL das Arnes, o Zé Saramago e onde mais fizer necessário. O importante é a qualidade do serviço prestado. E veja em instantes. Conheça os principais pontos da reforma trabalhista. Os acordos individuais entre chefe e empregados, por exemplo, passam a ter mais força do que os acordos coletivos e até mais força do que a lei. E um alerta sobre os perigos da automedicação. E o hábito pode se tornar um verdadeiro vício. De acordo com a Abifarma, 80 milhões de brasileiros costumam se automedicar. Do hábito para o vício, a distância não é grande. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Os protestos e as paralisações que ocorreram em todo o país nos últimos dias foram motivados por críticas às reformas previdenciária e trabalhista. Veja agora alguns dos pontos do texto que altera a relação entre empregado e empregador. A reforma trabalhista que chegou ao Senado muda mais de 130 artigos da CLT, o que faz com que mude a forma de contratação de muitas empresas. Os acordos individuais entre chefe e empregados, por exemplo, passam a ter mais força do que os acordos coletivos e até mais força do que a lei. Patrões e empregados vão poder negociar pontos como o parcelamento de férias em até 3 vezes, intervalos entre jornadas, plano de cargos e salários, banco de horas e registro de ponto. Ficam fora de qualquer negociação o FGTS, 13º salário, seguro-desemprego, licença maternidade de 120 dias, aviso prévio e normas relativas à saúde e segurança do trabalhador. A proposta também permite a jornada de 12 por 36 horas, o trabalho em casa, chamado home office, o intermitente, pago por períodos como dias ou semanas, sempre acrescido do proporcional de férias, FGTS, Previdência e 13º salário. E autoriza que as rescisões contratuais sejam feitas nas empresas e não obrigatoriamente nos sindicatos. A reforma acaba com a contribuição sindical obrigatória, que desconta 1 dia de serviço do trabalhador, seja ele sindicalizado ou não. O trabalhador vai contribuir se quiser. As mulheres são as principais vítimas do tráfico de pessoas. Só no Paraná, o número de denúncias este ano foi o dobro do registrado em todo o ano passado.
Um golpe que a persegue até hoje. Esta mulher não quer se identificar. Foi vítima de tráfico internacional de pessoas. Tudo começou quando ela aceitou ir para fora do país em busca de uma oportunidade de emprego que ela conseguiu por uma agência de Curitiba. Foi arrumada toda a minha documentação. No Brasil eu não desconfiei de nada. Eu desconfiei quando eu cheguei lá no destino, que não era o que foi falado. Eu entrei numa casa de prostituição. Não era o emprego prometido. Ela descobriu a fraude quando desembarcou na Europa, mas conseguiu fugir dias depois. Quando eu cheguei, a minha bagagem foi extraviada e só eu que conseguiria retirar a minha bagagem. E foi quando eu busquei, que eu retornei, quando minha bagagem, 7 dias, estavam lá, eu voltei para buscar minha bagagem no aeroporto, onde me devolveram, porque quando eu cheguei, pegaram meu passaporte, toda a minha documentação. Quando eu voltei para buscar, foi onde eu fugi. Foi um taxista me levou até lá e quando eu entrei no aeroporto, eu procurei a polícia lá e aí eu voltei. A mulher recebe ameaças até hoje, mesmo depois de ter mudado de cidade algumas vezes e denunciar tudo o que viu. Infelizmente, ela não está sozinha. Só no início deste ano, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas já recebeu 25 denúncias. No ano passado todo foram 10. A nossa dica para que essa pessoa perceba se naquela região realmente as pessoas que trabalham ali recebem esse valor para desenvolver determinada atividade. A estimativa da ONU é de que cerca de 2.400.000 pessoas sejam traficadas todos os anos e de que 76% das vítimas são mulheres e meninas. Geralmente você se depara com determinadas situações que não são rotineiras. Na verdade, o tráfico de pessoas ele acontece do nosso lado, com pessoas da nossa confiança. E é justamente por isso que você acaba caindo nessa cilada. Você tem aquela famosa farmacinha em casa? Se tem, é bom prestar atenção nessa reportagem, porque a automedicação pode mascarar alguns problemas. É costume dos brasileiros ter uma farmacinha em casa. E não faltam medicamentos de uso livre, aqueles que não precisam de receita médica. Tem analgésico, relaxante muscular, antialérgico. Eu tenho muito remédio em casa. Sempre tem, né? Sempre tem remedinhos para as criançadas, para a gente mesmo. Zélia tem a caixinha de remédios em casa. Até 4 meses atrás, ela convivia com dores de cabeça constantes e os analgésicos sempre estavam ali para aliviar. Já era rotina. Só que os remédios mascaravam o verdadeiro motivo das dores crônicas. Do problema que eu tive, que é um problema sério, que é o aneurisma. Tem 4 meses que eu tive essa doença. E eu poderia ter evitado se, nas minhas dores de cabeça, se eu tivesse procurado um profissional, entendeu? Aí teria constatado que eu estaria com uma artéria mais fina, aí poderia ter evitado até tomando remédio. É muito fácil ter acesso a medicamentos. Eles estão em qualquer esquina. No Brasil, são 54 mil farmácias, mais do que padarias, por exemplo. A automedicação é um assunto sério e o hábito pode se tornar um verdadeiro vício. De acordo com a Abifarma, 80 milhões de brasileiros costumam se automedicar. Do hábito para o vício, a distância não é grande, conforme explica essa psiquiatra. E às vezes a pessoa usa aquele remédio, tem um alívio imediato daquele mal-estar, porque realmente é como o alívio de uma febre. A pessoa toma um antitérmico, ela vai sentir, obviamente, um alívio. E muitas vezes ela vai voltando para renovar a receita. A caixinha está ali, mas ela não tem mais o mesmo significado para a Zélia. Não tomo remédio mais para dor de cabeça. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta quarta-feira, o tempo vai ficar mais aberto no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, o dia ainda começa com muita nebulosidade, mas depois o sol brilha forte e não chove. Esquenta à tarde. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 24. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.